No período de Nabucodonosor foi erigida uma imagem de, olha só, a Bíblia que eu tenho, a Almeida Revista e Corrigida, ela traz esse termo, né? Algumas traduções mais antigas também vão trazer 60 côvados por 6, 60 côvados de altura por 6 côvados de largura. Só que está considerando só altura e largura, né? A gente sabe que toda imagem ela é tridimensional, tá? Aí você tem nesse período que o Apocalipse é escrito, Domiciano instituindo culto ao imperador ainda em vida. Desde Júlio César, o contato que ele tem com Cleópatra, é instituído o culto ao imperador pós-morte. Domiciano muda isso e traz o culto ao imperador ainda em vida. E olha só, ele exige adoração à sua imagem e ao templo de Roma. Quem se negasse era acusado de crime de ateísmo e era proibido de vender e de comprar. Então veja, Nabucodonosor, Daniel capítulo 3, Nabucodonosor faz um decreto de que todos adorem a sua imagem, ao som dos instrumentos, quem não adorasse seria morto, lançado na fornalha ardente. E aí a altura dessa imagem era 60 côvados e a largura era de 6, mas você ainda tem profundidade, né? Tudo é tridimensional, né? Nesse período que o Apocalipse é escrito, Domiciano, que era o imperador, modifica o culto do imperador pós-morte e traz esse culto para imperador durante a vida. Domiciano, ele também faz o quê? Ele exige adoração ao imperador e a Roma como Estado. Lembra que a gente disse que o dragão vermelho em Apocalipse 12 é o Império Romano, além de ser o diabo? A besta, a primeira besta de Apocalipse 13, é semelhante à besta do capítulo 12 e ela tem o poder e a autoridade. E aí uma segunda besta, ela surge como semelhante à primeira besta, tem poder e autoridade, mas direciona a adoração para a primeira besta. No meu entendimento de alguns bons comentaristas do Novo Testamento, como Michael J. Gorman, Richard Balkan, entre outros bons, você vai ter a segunda besta como sendo, como se fosse o imperador, um grande líder de Estado, que tem autoridade e poder do Estado para fazer o que quiser com o império e com o povo, mas tudo que ele faz, ele direciona a adoração à primeira besta, que é o quê? O Estado propriamente dito, que recebe a autoridade e o poder do dragão do capítulo 12. Lembra que a posição da coroa, da diadema, é sobre o chifre, que quer dizer poder, e não sobre a cabeça? Que ali o poder de Satanás está atuando por trás do império, que agora o império é o Estado é adorado como divindade, e aí você tem depois uma figura que recebe poder do Estado e direciona a adoração daquilo que ele faz ao Estado. Domiciano faz isso. Você tem esse relato no livro Suetônio, A Vida dos 12 Césares. O último dos imperadores que aparece aqui justamente é Domiciano, onde, por exemplo, ele vai dizer, olha só, página de número 386, olha o que Domiciano faz. Com análoga arrogância, ditou, em nome dos procuradores, uma carta circular que começava com este período. Nosso Senhor e Deus ordena que assim se faça. Daí o uso estabelecido, desde então, de que ninguém, escrevendo ou falando, lhe chamasse de outra maneira. Então chega um momento em que Domiciano exige, a partir do documento, e faz uma carta circular por todo o império, de que ele fosse chamado de Deus. E exige a adoração como Deus estando ainda vivo. E ele direcionava a adoração, evidentemente, a Júpiter, né, que é o Deus máximo deles, que é o Zeus equivalente em grego, que é o nosso Deus único e verdadeiro, e a Roma como Estado. Roma tinha um templo para ser adorada como a mulher que se assentava sobre as 7 colinas. Esse texto também de Domiciano vai dizer do período da festa das 7 colinas, que ele prezava muito a adoração a Roma, ao Estado como divindade. É o que está acontecendo aqui. E vamos entender a associação de Nabucodonosor e da imagem dele, que agora é muito importante para o nosso capítulo. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é uma compreensão e uma teoria que ela não é muito popular dentro da aplicação escatológica. Mas vamos entender aqui, nós temos a informação que a imagem que Nabucodonosor erige, toda de ouro, ela tinha 60 côvados por 6. Então atenção aqui para a tela. 60 côvados por 6. Você tem altura e você tem largura. O texto aqui não vai mencionar profundidade, mas é impossível que ela não tenha 3 dimensões, a menos que fosse uma impressão, né? Ou uma inscrição em tábua ou rocha. Tá? Mas até impressão
você teria aí a espessura do papel ou de onde foi impresso. Se fosse uma tábua ou uma rocha, teria também a espessura, que seria a profundidade. Então é impossível que não fosse tridimensional. Tá? Aí à luz de Apocalipse 13:18, que vai dizer que essa imagem da besta, a marca da besta, o número dela, ela tinha 3 números, a profundidade seria provavelmente também de 6 côvados, porque você tem que completar a lógica do que o verso 18 te dá. 60 por 6 por 6, ou seja, 6, 6, 6. Então, olha, era a medida da imagem que Nabucodonosor erige, e é o que o capítulo 13:18 vai dizer, que este número não é número senão de homem. O texto vai dizer que esse 666 é número de homem. Alguns vão tentar desvendar aí o alfabeto grego, cada número tem um valor numérico, fica tentando montar nomes de homens, mas eu entendo que não é isso, porque está totalmente relacionado à imagem erigida para ser adorada. Então, quando você pega a altura de 60 côvados, vamos fazer aqui um equivalente em centímetros, tá? Para a gente só arredondar a conta. Vamos imaginar então 60 centímetros de altura. E aí você pega aqui para saber quanto que é 6 de largura, você calcula aqui 5, que é metade aqui, e aí você traça um risco aqui de largura de 5 centímetros na altura de 60. Então aqui está proporcional. Só que o texto vai dizer que eram 60 por 6. Então essa linha tem que ser um pouquinho mais para o lado. Aí você vai ter aqui a largura de 6 centímetros e a altura de 60 centímetros. Olha só que imagem interessante. Isso aqui é quase uma coluna, ou praticamente uma coluna, certo? A gente sabe que é côvados, mas para a gente simular e entender, a gente está fazendo isso em centímetros, tá bom? 60 centímetros de altura por 6 centímetros de largura. É uma colunata, certo? A gente imagina a estátua de Nabucodonosor assim, porque a gente pega a referência do quê? Do sonho que ele tem no capítulo 2, que era uma estátua que tinha cabeça, tinha braços, tronco, tinha cintura, pernas. Então a gente imagina que Nabucodonosor erige uma imagem semelhante à que ele vê no sonho do capítulo 2. Mas isso é inferência. Isso é uma dedução nossa, o texto não vai dizer isso. Aí você tem aqui a largura de 6 centímetros, né, que a gente já viu que é. Se eu pego essa mesma largura e eu coloco aqui na imagem, daria provavelmente somente uma perna da estátua. Não tem como fazer essa aplicação proporcional, a menos que você faça uma distorção. Aí você monta uma base, né, que muitas das esculturas cananeias, caldeias, você tem sempre uma base, uma pilastra, um altar ou uma escadaria para você subir e começa a ter uma imagem. Mas vamos combinar? 6 centímetros de largura para você fazer uma base com uma escada para ter a estátua? Essa estátua é desproporcional. Tá? Por que a estátua não pode ser assim? Imagina uma pessoa que tem 60 centímetros de altura e 6 centímetros de largura. Gente, 6 centímetros de largura é a sola de um pé de uma pessoa que calça, sei lá o que é, 36. 6 centímetros de largura é a largura de um pé muito pequeno. Não tem como 6 de largura ser uma imagem como essa que a gente imagina. Existia nessa região, na época de Nabucodonosor, algumas colunatas. Existiam pilastras que eram imagens que os líderes erigiam em adoração a si mesmos e aos seus deuses. Existia. Na região do Oriente Médio como um todo, e que na época se espalhou para o mundo, você tinha um monumento que era erigido em adoração a grandes líderes, em adoração a deuses, em adoração a impérios, que se enquadra nas medidas dessa imagem de Nabucodonosor e que existem até os dias de hoje com o mesmo propósito. Eu tenho uma dedução baseada em história e arqueologia de que essa imagem erigida, ela era o conhecido obelisco, e ela pode perfeitamente ter 6 centímetros de largura, né, no caso côvados, e 60 de altura.
O obelisco ele era erigido como símbolo de vitalidade, virilidade dos deuses. No Egito ele era chamado de pênis ereto de Ra, que apontava para o sol. E esse obelisco ele foi erigido em diversos lugares para expressar o poderio, a autoridade dos grandes deuses do Egito. E ele foi presenteado para outras nações como símbolo do poderio dos seus deuses. E olha, você tem o obelisco em pontos muito estratégicos. Você vai ter obelisco na Praça de Istambul. Você tem obelisco em Place de la Concorde, em Paris, na França. Você tem obelisco em Washington, D.C. Você tem obelisco na famosa Basílica de São Pedro, no Vaticano. Então o obelisco era sim uma possibilidade que se enquadra perfeitamente nessas medidas que Nabucodonosor mandou erigir uma imagem em sua glória, em sua homenagem. Então veja só, é altamente provável que Nabucodonosor tenha erigido um obelisco de ouro em sua homenagem, com inscrições do seu nome e da sua glória, não uma imagem com cabeça, braços. Isso é uma visão que a gente tem do capítulo 2 e a gente deduz que ele fez uma imagem assim no capítulo 3. Mas quando você pega as medidas, você vê que não tem condições de ser uma estátua como aquela, mas é altamente provável, pelo costume da época e pela representatividade da escultura, que fosse um obelisco. Tá? É uma alta probabilidade. Assim como todo o templo do Oriente Médio, daquela região que se espalhou pelo mundo, era em formato de zigurate. A imagem aqui, o obelisco, ele representa o quê? O obelisco ele é um monumento que ostenta o poder e a glória de uma divindade ou de um império e que todos têm que passar diante daquilo nas praças ou na entrada da cidade e adorar a imponência da divindade, do estado, da cidade, do império ou do templo. Dentro do contexto de Apocalipse 13, isso quer dizer o quê? Que esse monumento erguido tem relação com a fé. Essa imagem erigida com poder para falar tem autoridade sobre aqueles que a olham e se prostram, e ele tem relação com a fé. Por quê? Ah, mas um obelisco que fala? Não literalmente, né? Quer um exemplo disso? As cidades do Oriente Médio, especialmente as cidades semitas e as cidades mais ao norte, e já entrando na região da Ásia, as entradas das cidades, elas tinham nas portas da entrada alguns elementos presentes em toda e qualquer entrada de cidade da época. Nos portões da cidade você tinha bancos dos dois lados, onde as pessoas se assentavam para julgar as causas das pessoas da cidade. Você tinha uma mesa com um cobrador de impostos, que cobrava os impostos sobre o que estava saindo da cidade, tinha que pagar o seu imposto, porque você está tirando algo dos limites da cidade, você paga o imposto sobre ela. Era ali a alfândega, né? E você tinha um terceiro elemento, que eram as estelas, que eram colunas de pedra erguidas, e nessas pedras vinham as inscrições, né, cuneiformes das leis da cidade onde você estava entrando, para você saber o que era permitido ou não dentro daquela cidade que você estava entrando. Razão essa pela qual Jesus ele vai dizer que se nós não anunciarmos a lei, o evangelho, as pedras vão clamar. Ou seja, se quando alguém entrar para dentro dos limites do reino de Deus, se eu não anunciar, existem pedras na entrada da cidade que vão clamar e anunciar as leis que regem aquela cidade onde eu estou entrando. Essa é a referência. Você tem a estela de Suzã, na cidade de Xush, por exemplo, né, que hoje é o Irã, que a estela de Suzã tem o código de Hammurabi, que as leis do código de Hammurabi foram encontradas nessa estela. Todas as cidades tinham uma estela na entrada, com as leis escritas ali para saber como se portar dentro daquela cidade. Então é como se aquela pedra falasse as leis da cidade. Então por isso que eu entendo que é possível que seja um obelisco, essa imagem, que ele tenha inscrições nele ali de adoração ao seu líder, ao Estado, e estão totalmente relacionados com a fé. Porque existe um contraponto da marca que é feita na mão e na testa daqueles que são seduzidos pela besta e pela imagem e adoram voluntariamente. E o estudo do capítulo 7 de Apocalipse, que vai se repetir no capítulo 14,
que é o selo daqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro na sua mão e na sua testa, que também foram comprados porque eles aceitaram e viveram, entregaram suas vidas pelo testemunho de Jesus voluntariamente. Então é muito importante termos esses detalhes. São comparações que você não encontra muito desse estudo, preferem acreditar em teoria da conspiração e um monte de coisas, né, que aí isso é culpa de Jerry Jenkins e Tim LaHaye, com os livros deixados para trás, a Bíblia anotada de Scofield, influenciado por Nelson Darby. Enfim, o dispensacionalismo fez com que essa interpretação e aplicação do texto fosse para esse outro lado. Mas o que o texto propriamente diz, conversando com a própria Bíblia, são essas informações que eu estou trazendo. O meu jeito então é o único certo. Na minha mente eu tenho que partir do princípio de que eu acredito naquilo que é correto. Você pode discordar, não tem problema.